podemos simplesmente oferecer um manifesto, né, como se fosse um contrato de adesão de telefonia móvel, né? Nós temos que discutir os termos, né? Nós temos que discutir, enfim, as premissas que estão ali colocadas. E o presidente, ao se manifestar, colocou para nossa alegria, mais uma vez, que a questão fundamental que envolve a defesa da democracia é a questão dos direitos sociais, que estão sendo, enfim, vilipendiados, deixados, né, no segundo plano. Então, para responder objetivamente, né, a gente recebeu uma série de e-mails e afins, eu acho que foi muito feliz a fala do presidente Lula quando colocou no centro do debate a questão dos direitos sociais, e nem podia ser diferente, e acho até que ele foi elegante, né, porque eu seguramente não teria pretensão de chamá-lo a aderir tal ou qual movimento, porque ele tem a responsabilidade de falar por um campo, né, é uma liderança mundial, né? Então, se eu tivesse essa ousadia, e evidentemente não tenho, eu faria uma conversa para discutir os termos, né? Seria, no mínimo, um pouco menos pretensioso, um pouco mais generoso, um pouco mais humilde. Então, respondida a pergunta, queria passar, Haddad, para você fazer uma avaliação sobre esses movimentos, de um modo geral, né? Passando essa questão que a gente já enfrentou, e sobre o teu artigo, que foi muitíssimo elogiado. Né? Eu recebi, e a Gabi também, né, Gabi? Nós recebemos centenas de mensagens parabenizando a sua postura, que foi muito lúcida no dia de hoje. Então, por favor. Então, Marco Aurélio, é que fica, muitas vezes fica uma confusão. Quer dizer, cada um tem o direito de ter a sua opinião e eu quis expressar a minha. Eu lamentei muito o fato da direita ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno em 2018. Eu lembrei no meu artigo que 6 candidatos a governador que foram para o segundo turno, 3 do PSDB e 3 do PDT, os 6 apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. E eu me perguntava, meu Deus, será que as pessoas estão desconsiderando a trajetória do Bolsonaro, estão imaginando que ele se converteu a uma cartilha liberal, progressista? O que eles estão imaginando que está acontecendo? Até fiz um paralelo. É como se o Obama apoiasse o Trump para derrotar o Bernie Sanders, que é exatamente o que aconteceu no Brasil. Obviamente que eu fico até feliz que a direita hoje esteja se distanciando do governo Bolsonaro pela tragédia que está acontecendo no Brasil. Mas eu entendo também o presidente Lula. Eu entendo a direita que, de certa maneira, está revendo o seu posicionamento original de defender o Bolsonaro, né? Mas entendo o presidente Lula que, quando fundou o PT, né, que é o maior partido do Brasil até hoje, fez a seguinte consideração: eu fui ao Congresso Nacional e não encontrei representantes dos trabalhadores, do sem terra, do sem universidade, do sem casa. Eu não encontrei essas pessoas no Congresso Nacional. E, por isso, eu resolvi criar, com os meus companheiros, o que se tornou o Partido dos Trabalhadores. O que o Lula está reivindicando é uma coisa óbvia. Nós temos que ter um movimento amplo de defesa da democracia, mas nós não podemos perder a nossa identidade. Porque se é verdade que todos nós somos a favor da democracia formal, das regras democráticas, o nosso campo é a favor da dimensão substancial da democracia econômica, da democracia que tira as pessoas da miséria, da democracia que abre a porta das universidades para o filho do trabalhador, da democracia que tem uma diplomacia altiva frente ao mundo, que não se subordina a uma nação estrangeira. Nós temos uma outra visão de democracia que precisa ser considerada. Então, nós não podemos nos diluir, né, num movimento que faça com que nós percamos a nossa identidade em relação aos direitos sociais que nós defendemos. Portanto, nós temos que nos distinguir também na esfera da economia. Né? A destruição do SUS, da universidade pública, da assistência social, tudo isso tem que ser considerado, da ciência e tecnologia, do meio ambiente. Também tudo isso tem que estar na mesa de negociação para pensar um projeto de país. Mas é óbvio, o presidente Lula nasceu no ABC, né? No novo sindicalismo, sofreu a primeira violência na vida por defender a democracia, né? Foi preso na ocasião por defender os trabalhadores, né? Então ele sabe muito bem o valor que tem a democracia, mas ele também se resguarda, como todos nós,
o direito de nos diferenciarmos no plano democrático em relação ao projeto econômico para o país. Então, o que o meu artigo diz é o seguinte: nós temos que ter uma frente antifascista, porque o fascismo está na rua, né, marchando contra o Supremo, contra o Congresso, contra a imprensa, contra as instituições, mas nós não podemos perder a nossa identidade de defender um projeto econômico que é também uma forma de democratizar, né, o acesso aos bens materiais e espirituais, aos quais muitos brasileiros ainda não têm acesso. Obrigado, querido Fernando Haddad. Foi importante esclarecer, porque criaram uma falsa polêmica, né? A gente sabe muito bem qual é o objetivo. O presidente foi muito claro, muito feliz, e eu tenho concordância plena, evidentemente, muito humildemente, com o que ele colocou, né? Poderia até ter sido um pouquinho mais duro e não foi, né? Essa é a verdade. Porque uma liderança como ele, como você mesmo, que tem um papel fundamental, quando consultada, deve merecer pelo menos a atenção de conhecer os termos, de conversar sobre eles, né? Mas o fundamental é que nós estamos juntos aí na defesa da democracia. Aliás, sempre tivemos, né? Esse é, na verdade, o nosso lugar de fala, né? E alguns oportunistas de ocasião estão tentando, de alguma forma, entrar nesse guarda-chuva, né? Vamos lembrar, eu dei uma declaração que também foi polêmica, algumas pessoas mandaram algumas mensagens não tão gentis, a gente está acostumado quando a gente defende o que defende, porque eu disse uma coisa que me parece bastante óbvia, né? O bolsonarismo é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo. Então é natural que o Cacai, por exemplo, tenha dado a declaração que ele deu, né? Ele quase retirou a assinatura de um manifesto que viu lá o Carlos, enfim, né, Fernando, que é um procurador, né? Tentando, na verdade, se esconder nesse guarda-chuva, sem se dar conta de que ele próprio criou esse ambiente autoritário em que nós estamos mergulhados, e que foi, na verdade, talvez o ambiente mais propício para o surgimento do bolsonarismo, né? Então, nós não podemos deixar de dizer que o bolsonarismo ele é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo. Por isso que quando eu vejo os 35 mil mortos e choro com o Brasil, essa tragédia em que a gente está mergulhado, eu vejo a digital do presidente, infelizmente, né, desse presidente maluco, Jair Bolsonaro, mas também vejo do outro lado, como face da mesma moeda, digital do ex-ministro Sérgio Moro, que agora está tuitando, querendo posar de democrata, né? Espero, para o restabelecimento do nosso sistema de justiça e para a credibilidade do nosso sistema de justiça, que a parcialidade com que ele conduziu as investigações todas da Lava Jato seja reconhecida e que, enfim, pelo menos isso sirva de forma pedagógica para a gente evitar situações futuras, né? Então, presidente Felipe, se puder fazer comentários sobre esses movimentos todos, inclusive nós fizemos essa semana uma reunião muito positiva com a presença de mais de 15 conselheiros federais, com a presença de várias OABs de vários estados, com a presença de todas as entidades da advocacia. É a primeira vez que todas elas se reuniram, né, para discutir um pouco aquela ampliação do movimento Basta e tudo mais. Então, eu queria te ouvir a respeito desses movimentos, né, com a tua responsabilidade, né, de nos conduzir. Nossa, Marco, assim, primeiro, acho que da nossa conversa e as pessoas que estão nos ouvindo, eu não vou cansá-las com a absoluta perspectiva, assim como está sol aqui atrás, eu acho que estamos no meio de um dia nublado, né, no país, na trajetória do país. A perspectiva do fazer valer a todo custo, principalmente do projeto que hoje está no governo da República, fazer valer a sua forma, seu ponto de vista. Então, desmontou-se o IBAMA, desmontou-se todos os sistemas de controle de meio ambiente que foram construídos na democracia, né? Governos do PSDB, do PT, vem se desmontando com método a própria política de saúde. Veja, no momento que a política de saúde e o SUS deveriam estar sendo valorizados e estão sendo discutidos no mundo todo métodos e formas de universalizar a saúde, nós que temos um projeto belíssimo desde a Constituição, nós temos hoje, há 2 meses, um ministro interino da saúde, um general, que pode até ser um especialista em logística, mas está longe de ser uma pessoa que conhece o SUS, porque está ali para desmontar o sistema de saúde. Está ali para desmontar o sistema de saúde. Prova disso é que ontem ele demitiu uma funcionária do Ministério por falar em saúde sexual da mulher, a pedido do próprio presidente da República. Então, é muita ingenuidade. Até uma criança vê que nós estamos passando por um momento delicadíssimo, delicadíssimo. O próximo passo pode ser efetivamente a ruptura. A cooptação que está sendo feita
nas camadas médias do oficialado, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares. Isso serve a quê? Há alguma incoerência nisso? Não. É a perspectiva de golpe, a perspectiva de ruptura. Então, e aqui estou dando uma opinião do advogado Felipe Santa Cruz. Não é aqui uma opinião da entidade, porque isso ainda não passou por esse debate da entidade. Eu entendo que os que não reagirem agora vão se arrepender profundamente no futuro. Né? O futuro ele vai julgar de forma muito dura quem se omitiu no meio de uma pandemia que está matando milhares de brasileiros, que está dizimando a economia. A XP, que é uma empresa de mercado, fala em 40 milhões de desempregados. Ela que vem de esperança, que quer que o mercado se recupere. Então, quando terminar isso. Então, isso num país já muito fragilizado, é óbvio que vai criar um caldo de miséria, de frustração, que vai possibilitar qualquer tipo de embate, que vai possibilitar, sim, a vestimenta clara, como está sendo feita, desse projeto de ruptura. Então, como eu vejo isso? Eu vejo que agora é chamar todos, é como eu disse na minha abertura. E também não adianta tentar dirigir um movimento, até porque nós estamos vivendo a era da internet, da liberdade. O que há de melhor no campo dos que resistem a esse projeto de ruptura é a criatividade. Por que esse governo odeia tantos artistas? Porque os artistas não concordam com a ideia de ruptura, de autoritarismo, de censura, odeia tanto os jornalistas, os advogados, mas, acima de tudo, a arte. Né? Então, nós temos que liberar essa, como eu disse aqui em relação à advocacia, agora em relação ao resto, liberar essas forças, esses jovens da periferia, jovens que não conhecem, eu concordo com a Haddad, não conhecem a democracia efetiva. Né? Às vezes, defender a democracia é uma agenda tranquila para a nossa classe social, para as pessoas da classe A e B, mas é muito difícil na base da pirâmide. Né? A Haddad já foi candidata a presidente, deve ter essa compreensão, que as pessoas não reconheceram a democracia. Aqui no Rio de Janeiro, elas estão presas dentro da comunidade carente, a casa é invadida pela polícia na hora que quiser, o filho morre embaixo de bala por uma invasão equivocada da polícia, como aconteceu com o João Pedro agora recentemente em São Gonçalo. Então, para essa população, a gente falar em democracia lato sensu é muito difícil. Então, nós precisamos desse movimento que englobe todo mundo, que junte forças, e aí os jovens dessa periferia vão poder falar, os advogados vão poder falar com a sua comunicação, com a sua linguagem, aqueles que são jornalistas, aqueles que são artistas. Então, eu acho que essa pluralidade de movimento nesse momento é a única, principalmente porque estamos isolados. Né? Ontem nós, CNBB, OAB, SBPC, Comissão Arnes, Academia Brasileira de Ciências, tiramos uma posição de preocupação com os atos, e nós entendemos a necessidade ou a vontade de protestar, mas a preocupação que nós temos de fazer parte de uma marcha de insensatez. Vamos todos para a rua. Aqui no Rio de Janeiro está acabando o isolamento. O governador, infelizmente, no auge do problema, não conseguiu aguentar a pressão. Os shopping centers estão abrindo hoje. Então, nós vamos para um quadro muito preocupante e eu não consigo ver outro caminho, Marco, que não seja a liberdade. Liberdade de organização, não buscar dirigir e usar as plataformas e principalmente a juventude para comunicar tudo o que acreditamos.